Ministério da Cultura apresenta Fenavinho, mais do que uma festa. Um livro de Fabiano Mazzotti e Itacir Giacomello. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master Todeschini. Patrocínio Mérica Logística. Prato 1000 Restaurantes Empresariais. Meber Metais. Pan Electric Cabos Elétricos Especiais. Robopac Brasil. Hotel Vila Miquelon. Multimóveis. Capuane Imóveis. Adega Charleville. Monfaro. Paese Distribuidora. Adubare Compostos Orgânicos. Sinex. Inovação e emoção. Italínia. Seran. Ricefer. Miolo Wine Group. Colau Química do Brasil. Super Apollo. Madem. Obispa. Dom Giovanni. Lojas Colombo. LNF Latino-Americana. Vinícola Aurora. Real Assessoria Empresarial. Família Salton. Anderli Transportes. Bertolini. E IP Negócios Imobiliários. Apoio Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, SIC-BG. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Bento Gonçalves, a capital do vinho no Brasil. Quando os imigrantes chegaram à colônia Dona Isabel há quase um século, jamais vislumbraram em seus sonhos que um dia, da semente lançada na terra generosa, brotariam ruas, edifícios, fábricas, escolas. Bento Gonçalves moderna, estuante de vida e de trabalho, é o monumento à tenacidade daqueles que tiveram fé e souberam arrostar com a força e o ânimo de pioneiros autênticos todas as vicissitudes e todos os sacrifícios. Eis os pavilhões da Fenavinho, construídos pela administração Milton Rosa. O registro é do churrasco oferecido à imprensa quando da inauguração da cumieira deste conjunto, destinado a mostrar a força do trabalho dos Bento Gonçalvenses. O prefeito Milton Rosa saúda aos jornalistas reunidos no pavilhão da Fenavinho. Guilherme Schultz Filho, diretor do CEPUR, louva a iniciativa da construção do Parque da Fenavinho em favor do maior desenvolvimento da indústria do turismo no estado. Nas ruas engalanadas de Bento Gonçalves, forma o 1º Batalhão Ferroviário, para, juntamente com o povo e autoridades, recepcionar Sua Excelência o Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que prestigiou com sua presença a inauguração da primeira Fenavinho.
O prefeito Milton Rosa pronuncia o discurso oficial de saudação ao presidente da República. O Marechal Castelo Branco destaca em sua oração a pujança da capital do vinho, cujo povo vive então um dos seus dias mais gloriosos. No banquete oferecido ao chefe da nação, o governador Walter Perag de Barcelos e demais autoridades fazem presente a beleza da mulher bento-gonçalvense. Considerável mole humano e as autoridades encaminham-se para o Parque da Penafim, a fim de assistir ao ato inaugural do Magno Certame. Moisés Miquelon, presidente da primeira Festa Nacional do Vinho, pronuncia o discurso inaugural e convida Sua Excelência o presidente Castelo Branco a descerrar a placa alusiva que assinala a abertura da grande exposição agroindustrial. O presidente da República, o governador do estado e outras autoridades visitam os estandes em que é mostrada a riqueza agrícola e industrial de Bento Gonçalves em sua primeira imponente promoção. Yegle Gellen, em companhia do prefeito Milton Rosa, desfila na passarela do Clube Ipiranga. Em seguida, Liane Mazini, acompanhada pelo Dr. Valdemar Luiz de Freitas Filho. São as princesas de Sandra Guerra, a primeira imperatriz da Festa Nacional do Vinho, conduzida por Moisés Miquelon, presidente da Penafim. Sandra Guerra, representante máxima da beleza e da graça da mulher bento-gonçalvense, é coroada pela senhora Zilda Machado Rosa, primeira dama do município. Seu trono é um garrafão de vinho, símbolo da riqueza maior da região, e onde Sandra começa a reinar em esplendorosa noitada de gala. Um dia após a inauguração, o povo aflui ao Parque da Penafim para visitar os seus numerosos estandes, em que Bento Gonçalves mostra sua magnífica e diversificada produção agrícola e industrial, incentivada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, órgão criado pelo prefeito Milton Rosa. Acompanhe os visitantes a imperatriz e as princesas do certame. Na rua principal da cidade, um acontecimento inédito no Brasil. Vinho canalizado, correndo espumante e alentador, para os copos sorvidos avidamente, despertando alegria e extravasando no canto das cantigas que vieram de longe para ecoar nos vales e nas serranias, que os imigrantes atapetaram de barcos barreirais. Ponto culminante da Penafim foi o desfile de carros alegóricos. Milhares de pessoas procedentes dos mais diversos recantos do Rio Grande do Brasil assistiram ao curso, durante o qual foram distribuídas toneladas de uvas produzidas no município. Foi uma festa de cores e fartura que empolgou a quantos tiveram a oportunidade de admirá-la.
A música, os cânticos, o enlevo feminino, os parreirais pejados de cachos maduros, a vida árdua do vindimador, o fabrico do vinho, transubstanciando de notáveis cenas bíblicas, constituíram a motivação principal do desfile alegórico. Numerosos carros decorados com gosto e carinho traduziram a devoção de um povo tenaz, que busca no trabalho cotidiano o ambicionado caminho da felicidade. Não fossem as demais atrações da FENAVIM, só o desfile bastaria para assegurar o monumental sucesso daquela imponente festa das colheitas. Ostentando um enorme garrafão, passa o carro da Imperatriz Sandra Guerra e das princesas Yegli Gellen e Liena Masili, acenando sorridentes para o público. Ministério da Cultura apresenta Boa noite. Estamos há 58 anos daquilo que a gente viu agora. Não só eu e o Itacir Jacomelo, que vivenciamos essa Festa Nacional do Vinho nos últimos 4 anos com um pouquinho mais de intensidade. É difícil de conseguir traduzir a grandeza da Festa Nacional do Vinho sem imagens. E a gente quis mostrar este vídeo, que é um tanto quanto inédito, que faz parte do acervo do Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, para que as pessoas compreendessem tudo aquilo que muitos falam, muitos da idade do Itacir, que tem 86 anos de idade, eu tenho 47, né? Não vivenciei aquilo, mas fica um tanto difícil de compreender o significado desta Festa Nacional do Vinho, que não tem rosto, mas talvez seja a pessoa mais conhecida do nosso território. Estamos num momento singular e a gente, antes de fazer a solenidade oficial do lançamento, a gente quer contar pequenas histórias sobre o processo de construção até o momento do dia de hoje. E eu vou passar a palavra, então, para o meu colega Itacir Jacomelo, que escreve sobre a FENAVIM desde a metade da década de 1960.
Boa noite a todos. Você pode falar um pouquinho mais alto. Bom, é uma satisfação estar aqui no Centro de Eventos da FENAVINHO e contar um pouco da história, como nasceu. Eu fui convidado pelo senhor que trabalhava no DRER, o Edgar Nunes, e ele chamou e disse o seguinte: o senhor Carlos Dreher Neto disse para ser o secretário da FENAVINHO. E ele disse: bom, se o senhor não quer ser secretário, o senhor vai ser coordenador da primeira FENAVINHO. Eu não tive como escapar. Então a gente foi somando esforços para que em 1967 fosse realizada a primeira FENAVINHO de 25 de fevereiro a 12 de março de 1967. E a gente então daí conseguiu traduzir um pouco o que era Bento Gonçalves na época. Bento Gonçalves estava engatinhando para o seu progresso e desenvolvimento. E a FENAVINHO trouxe uma nova abertura de progresso, desenvolvimento social e econômico, muito compreendido, inclusive, para a administração pública na época. Então, não podemos se queixar pelo que temos hoje, porque se temos alguma coisa hoje, devemos à primeira FENAVINHO e assim em diante a sua sequência até hoje, a 12ª? A 22ª FENAVINHO. Hoje 20ª. Hoje é 20ª. Obrigado pelo acerto. Então estamos aí numa tentativa de dar o melhor de si, sem pensar em si, como dizia um provérbio rotariano numa época. Vamos pensar então em coisa global. Vamos pensar na comunidade de Bento Gonçalves, na sua administração pública, nos seus candidatos e superiores, inclusive a Câmara de Vereadores, foi muito parceira também na época. Então nós estamos aqui hoje para celebrar o que há de melhor em termos de FENAVINHO. Além do vinho, uma boa gastronomia e muita paz e alegria no coração de todos nós. Muito obrigado pela atenção, muita paz, saúde e que Deus nos abençoe. Obrigado, Itacir, mas ele vai voltar a falar. Não existe FENAVINHO sem a participação do Poder Público Municipal, prezado prefeito Diogo Segabinassi Siqueira. A gente viu aí o Milton Rosa, não é? Ele que foi um dos protagonistas nesta linda história de 58 anos passados. Não existe FENAVINHO sem o apoio do Poder Legislativo, prezado Anderson Zanella, não é? Então, a força política do município, assim como a representatividade estadual política do município, sempre esteve presente na Festa Nacional do Vinho. Queremos agradecer a presença de vocês dois aqui, representando tão importantes poderes do nosso município que tanto contribuíram para a existência da festa lá no passado. Diz o Itacir que existia muita união na época. Para vocês terem uma ideia, paralelo à história que se lê nessas páginas, existem muitas histórias sobre a Festa Nacional do Vinho. Só vou fazer um parênteses sobre algo que eu acho muito importante. Bento Gonçalves não tinha brasão, não tinha hino e tampouco bandeira até a criação da Festa Nacional do Vinho. Nós temos na bandeira nossa escrito paz e trabalho, e ao meio o brasão. A paz e o trabalho é o reflexo de uma polaridade não somente política existente na época, mas entre os georgistas e os tacnistas. E o Moisés disse: vamos com paz e trabalho desenvolver esta nossa sociedade. Um exemplo pequeno de algo que não está no livro, porque o livro ele é composto de conteúdo de significado coletivo, que contribui para a evolução, não somente nossa que estamos aqui hoje, mas daqueles que vão vir daqui a algum tempo, reconhecendo as pessoas do passado.
Esse livro, chamado Fenavinho Mais do que uma Festa, nasceu da percepção da ausência de um conjunto organizado de informações sobre algo que muitos falam, a Fenavinho. O Jovino Nolasco de Souza, então secretário municipal de Cultura de Bento Gonçalves, lá entre 2016 e 2017, ele estava, 2018, tentando organizar um livro sobre a história da Fenavinho. Com a passagem da pandemia, o Jovino acabou deixando este chão e foi para um outro patamar. Com a ausência dele, senti-me com propriedade para ter a vontade de escrever um livro sobre a história da Fenavinho. E eu primeiro procurei o Itacir e disse: Ita, quando eu estava conversando, fazendo o livro dos 100 anos do Clube Esportivo, ao lado do teu amigo Alceu Salve Solto, as pessoas me falavam, e a Fenavinho? Com o Jovino conduzindo uma obra, não me sentiria na liberdade de avançar. Com o espaço deixado, então, o procurei. Obviamente, ele disse sim, uma vez que ele tem uma memorabilia, que foi uma palavra que eu aprendi com a assessoria de imprensa da Fenavinho, que também nos auxilia na divulgação do livro, que é o conjunto de informações que uma pessoa tem. O Itacir tem um grande acervo de informações na sua memória e também em jornais guardados, desde quando ele escrevia, fotografias também. E aí eu convidei e fiz o quê? Solicitei uma agenda com o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que estava então na condição de promotor da Fenavinho a partir de 2019. Então, num encontro com o Rogério Capuani, presidente à época, do qual participou o Elton Gialdi, presidente do Conselho Superior do SIC, junto com o Roberto Cainelli Júnior, que era o coordenador do comitê da 16ª Fenavinho, apresentamos a ideia e recebemos o apoio da instituição. Para quê? Para que a gente, então, buscasse recurso financeiro para viabilizar uma obra à altura da grandeza da Fenavinho. Aprovamos um projeto de lei federal de incentivo à cultura. Vocês veem estas marcas aqui em cima, nos apoiando. Também temos inúmeras empresas patrocinando de maneira direta esta obra. E eu vinha do banheiro e tinham duas pessoas que transitavam atrás de mim e falaram assim: imagina que livreco não é que custa 50 pila. E aí tocou o coração aquilo ali, né? Mas não é um livreco, é uma baita de uma obra. E ele custa, pelo preço popular de R$50, justamente pelo apoio das empresas, que possibilita que todas as camadas da sociedade possam ter acesso a um produto como esse. Tem também o preço normal de R$130. Não somos nós que vamos dizer compre por 50, compre por 130. Cada pessoa vai compreender a sua posição na sociedade, né, e perceber, eu pago o preço popular, eu pago o preço normal. Porque o livro precisa ter consumo. Se não tiver consumo, é como o vinho, não tem por que produzir. Ou como o móvel, não tem por que produzir. Então, caros amigos, desejamos que por 50 ou por 130, vocês consumam o livro. Porque temos uma vontade. É uma tiragem de 2.000 exemplares, com 800 exemplares distribuídos gratuitamente, num grande controle de democratização do acesso do Ministério da Cultura, que a gente quer que vendam todos os outros. Por isso, nós desejamos fazer uma edição revisada e ampliada. Desde a semana passada, quando começamos a divulgar o lançamento do livro, muitas pessoas que não acreditaram que no passado faríamos um livro, e aí quando chega o momento do lançamento, poxa vida, eles vão fazer de verdade, começaram a procurar. Eu tenho um álbum de fotografia do meu avô, eu tenho um
vídeo como esse, ou outros, que está guardado numa lata e a gente quer contribuir. Então, nós queremos isso, ampliar a produção com mais edições, e nós queremos também fazer esta reedição revisada. Por quê? Uma pessoa pode ser que a porta era quadrada, outra pessoa vai dizer que a porta de entrada da Fenavinho era redonda, e uma terceira vai dizer que era triangular. Então, essa memória oral, que precisa ser confrontada com documentos, publicações na imprensa, fotografias, material iconográfico, né, a gente pode ter cometido algum equívoco, não é? Que pode acontecer. Então, nós queremos isso, que o livro seja consumido, valorizado, reverenciado às pessoas do passado que já não mais estão aqui. Este livro não deveria ter me tido como autor, deveriam ter tido outras pessoas, talvez junto com o Itacir, e ter sido lançado num período mais passado, porque daí teríamos os protagonistas presentes aqui. Alguns já foram. Mas nós temos gravações de 2015 e 2016 de todos esses atores principais vivos. Poxa vida, o Fabiano tem uma fala minha, mas ele não conversou comigo. Poxa vida, o Itacir publicou no livro dele uma fala da Imperatriz lá de 1993, 94, mas ele não conversou comigo. Mas nós temos vídeos. E eu quero saudar, então, aqui também a presença dessas pessoas do passado, presidentes, não vou citar nomes, e as pessoas que ocuparam a condição de corte do vinho, e todos os anônimos protagonistas nos diferentes lugares que ajudaram na grandeza dessa Fenavinho. Como o Itacir falou, a Fenavinho representa uma virada de página na narrativa de Bento Gonçalves como cidade. Um pavilhão central único, que tinha uma exposição industrial, que era como tendo o vinho como meio para promover a grandeza econômica que tínhamos aqui. As pessoas que estavam nesse lugar queriam mostrar o seu potencial, e a Fenavinho contribuiu. Por isso eu chamo agora, então, o senhor Carlos Lázari, para que ele receba um exemplar, né, como mostra da nossa gratidão ao apoio da entidade que conduz a festa hoje. Sim. Aproveitando o intervalo, nós teremos a sessão de autógrafos a partir das 19 horas no Bodegão. Reunir palavras aqui seria de extrema inteligência não citar nomes, porque unir palavras para tentar buscar o significado dessa história toda, uma história que mudou a economia e o comportamento da nossa cidade, indiscutivelmente. Então, agradecer a cada um que, de forma anônima, ou aqueles mais referenciados, não vem ao caso, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para chegarmos até aqui. E fica muito mais do que a obrigação, o dever do Centro da Indústria, Comércio e Serviços, sempre junto com o poder público, executivo e legislativo, dar continuidade a essa magnífica história. E esse é o compromisso firmado do SIC junto a toda a nossa sociedade de Bento Gonçalves. Obrigado. Obrigado, Carlos.
Pode parecer estranho fazer o lançamento de um livro dentro de uma feira e festa, né? Mas em 1999, quando que o Carlão foi presidente da Expo Bento, a Feira do Livro de Bento Gonçalves foi dentro da Expo Bento. Logo depois de 1999, a FENAVINHO aconteceu pela primeira vez junto com a Expo Bento, que foi lá no Pavilhão E, e teve o lançamento do primeiro livro do Itacir Giacomello, chamado Cidade Alta. Fala um pouquinho sobre este livro e do porquê que é tão importante registrar a memória das pessoas. Olha, eu acredito o seguinte, a história se faz dentro de um clima onde se possa revelar tudo e ao mesmo tempo registrar tudo para a história da humanidade e, no caso, da comunidade de Bento Gonçalves. Então, portanto, o que eu fiz assim em termos de resgatar a história de Bento Gonçalves, e me deu muito prazer em termos de selecionar coisas que muita gente não dava valor, entende? E como eu fui correspondente do Diário de Notícias por 11 anos, do Jornal do Comércio por 6 e Correio do Povo por 5, eu acredito que muita coisa está registrada e está em tuas mãos, Fabiano. Então, tudo agora depende do amigo Fabiano para revelar o que ele quer, o que não quer, porque o que eu registrei está no coração de mim e de cada um dos senhores. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ita. Dando continuidade, então, nessa montanha-russa que se transformou a FENAVINHO, porque a gente falava ali na coletiva de imprensa, a festa não deve ser avaliada. A festa deve ser considerada no tempo o qual é realizada, uma vez que diferentes fatores interferem na sua realização. As polaridades que possam existir, porque estamos falando de uma linha do tempo de 58 anos, né? Elas influenciam para ela ir para a esquerda, para ela ir para a direita, para frente ou para trás, né? Então, nós devemos não avaliar, mas considerar. Hoje, abraçada ou em matrimônio com a Expo Bento, não é? É um momento que se faz necessário. Por quê? Porque nós vivemos transformações. As pessoas falam para mim, não é bom, é bom. Não, é a linha natural da história. Essa história que se vive, prezado César Anderle, não é? Ela é o acontecimento natural do acordar, do dormir, do acordar e do dormir. Ano que vem vai ser diferente, no passado foi diferente. E quantos diferentes nós teremos daqui para frente? Então, eu te chamo aqui em cima, prezado César, para que também possa receber um livro e dar sua contribuição como presidente da feira, que está em matrimônio com a festa desde 2019. Peraí. Uma história que se vive a partir da FENAVINHO. Boa tarde a todos. Você sabe que eu sempre digo, né, que a Expo Bento é uma feira de família. Então, em nome da tua família, Itacir Giacomello, que foi tão bonito ver a tua filha vir aqui e te colocar junto a essa cadeira. Pela sua família, eu cumprimento todas as famílias aqui presentes. É com grande alegria que celebramos aqui
na 33ª Expobento, o lançamento do livro Fenavinho, muito mais que uma festa. Obra dos entusiastas e defensores da nossa história, Fabiano Mazzotti e Itacir Giacomello. A Festa Nacional do Vinho, a Fenavinho, foi responsável por transformar Bento Gonçalves na capital nacional do vinho, projetando nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Muito mais do que uma simples celebração, ela foi a feira-mãe de todas as demais. Sua origem, nos anos 60, quando homens visionários enxergaram o vinho, no vinho e na cultura herdada dos primeiros imigrantes italianos, uma poderosa alavanca para o desenvolvimento da nossa comunidade. Chegar à 33ª edição da Expobento só foi possível porque antes nasceu a Fenavinho. Só foi possível por causa disso. Foi ela que deu início à era das grandes feiras em nossa cidade. Seu espírito pioneiro se expressava de maneira simbólica e generosa. Vinho jorrando gratuitamente das torneiras no centro da nossa cidade, celebrando a abundância e valorizando esta bebida que é símbolo da nossa identidade cultural e motor da nossa economia. Com o tempo, Bento Gonçalves se transformou, sua economia evoluiu e a Fenavinho se reinventou. Na década de 90, já consolidada, ela passou a dividir os holofotes com a Expobento, uma feira que surgiu para impulsionar os negócios da região, ampliando o alcance e a diversidade do público visitante. Hoje comemoramos 33 anos da Expobento, sendo os últimos 5 marcados pela retomada da Fenavinho. Em 2019, graças à visão e ao empenho do então presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, senhor Elton Gialdi, o meu muito obrigado, a Festa Nacional do Vinho foi resgatada com muita força, muita união, muita dedicação, Elton. Obrigado por você ter sido visionário em resgatar a Fenavinho, juntamente com todo mundo. Uma salva de palmas. Reacendendo em nossa comunidade a chama da tradição, do trabalho e da valorização das raízes, essência. Expobento e Fenavinho hoje caminham juntas, entrelaçando história, identidade e futuro. Até agora já recebemos nesta edição, meus amigos, minhas amigas, 113 mil visitantes em 4 dias de edição. Contamos, meus amigos e amigas, com 515 expositores e uma expectativa de movimentar 55 milhões de reais em negócios até o encerramento da feira. Esses números refletem a força da Expobento como motor da economia local e regional, especialmente em momentos de reconstrução e crescimento em que estamos vivendo. O lançamento de hoje celebra não apenas um livro, Fabiano e Itacir, mas toda uma trajetória, uma história de coragem, uma história de inovação e principalmente pertencimento. Nós pertencemos a essa história viva chamada Fenavinho. Através de homens e mulheres abnegados pela força do trabalho e fé, conquistamos diariamente mais respeitabilidade pelo nosso vinho e também pelo empreendedorismo. A Fenavinho e a Expobento nos orgulham e nos projetam nacionalmente e internacionalmente. Viva Fenavinho, viva Expobento e viva Bento Gonçalves!
Obrigado, César. A Festa Nacional do Vinho, ela teve como presidentes pessoas escolhidas em diferentes situações. Quando existia a comissão de membros natos, cujo presidente era o prefeito de Bento Gonçalves, essa decisão tinha seu aval final, digamos. Quando que, lá em 1988, decidiu-se que o presidente da FENAVINHO seria aquele que fosse o secretário municipal de turismo à época, tivemos um outro tipo de condução de pessoa à posição de presidente. Depois, quando não mais decidiu-se ser dessa forma, que o presidente seria o secretário municipal de turismo, mas que ele voltasse a ser escolhido pelos membros da comissão de membros natos, tivemos outra fase de festa. E temos agora, então, uma quinta fase de festa, cujo presidente, aliás, não presidente da FENAVINHO, né, mas coordenador do comitê organizador da FENAVINHO, né, abraçado pelo Centro da Indústria e Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, temos um outro modelo, um outro formato, uma nova configuração. Então eu chamo aqui o coordenador da 20ª FENAVINHO, o Alexandre Miolo, que dá um passo nessa nova fase. Boa tarde a todos. Eu estou com um pouco mais de voz do que o César, né, César? Eu estou te ganhando um pouquinho ainda na voz. Obrigado pelas palavras, César. Bom, boa tarde a todos, já quase boa noite. É uma grande alegria, imensurável, participar desse momento histórico de mais uma FENAVINHO. Um momento verdadeiramente único, que congela no tempo a história dessa magnífica festa. É uma honra poder desfrutar desse momento ao lado dos autores, Fabiano e Itacir. Parabéns, mais uma vez. E de pessoas que se importam não apenas em manter a FENAVINHO viva, mas também em evidenciar sua memória. A festa nos mostrou o poder da união, de construir em conjunto algo para o bem de todos, de uma cidade inteira, exaltando o nosso lado comunitário. Aliás, mais um legado dos nossos imigrantes, assim como a vitivinicultura, nossa grande identidade e motivo de nossa FENAVINHO. Ao ser vitrine para os nossos vinhos, a FENAVINHO colocou holofotes sobre Bento Gonçalves, exibindo para o Brasil, além de sua força econômica, a nossa cultura, pilar estruturante para a festa. Foi essa festa responsável também por esse espaço que nos encontramos, abrindo uma nova era de feiras e oportunidades para o crescimento da cidade. Alguns dos caminhos que trazem visitantes de todos os lugares para conhecer nossos vinhos de excelência, nossas paisagens encantadoras e nossa hospitalidade também são resultados dessa festa. Já era tempo de um livro como esse, que está sendo lançado hoje, reverenciar essa trajetória. Mais uma vez, parabéns. E ainda bem que estamos aqui todos para ter certeza que isso acaba de ser feito.
Como você falou, Fabiano, antes ou depois, não importa, foi feito hoje. Pronto, está feito, né? Parabéns aos autores por reconhecer o valor histórico-cultural da FENAVINHO e parabéns principalmente ao SIC por trazer à tona a festa da nossa gente. Muito obrigado, parabéns a todos, e aqui fica um grande compromisso de todo o setor vitivinícola dar continuidade a essa festa. Dando sequência, essas 368 páginas que vocês têm no livro, que alguns têm em mãos, tem QR Codes de acesso a quase 30 vídeos para que vocês possam vivenciar FENAVINHOS do passado. E também todo o conteúdo ele é narrado em áudio, oferecendo acessibilidade a quem tem deficiência visual. Nesse momento de singularidade, não é, que temos uma corte do vinho que não é personagem, mas são 3 atrizes principais nessa história, não é? Nós temos uma corte inédita também que nos chama a atenção para algo muito importante, que às vezes a gente fica de olhos fechados ou muitas vezes não ouve, que é a corte do vinho com uma integrante que é surda, mas que faz-se necessário a gente informar isso. O livro tem conteúdo acessível a todos e temos aqui uma intérprete de Libras oferecendo acessibilidade a uma pessoa tão especial que integra a corte do vinho, que eu chamo agora a Laura, a Graziele, perdão, e a Yasmin, para que subam ao palco, para que também contribuem para transmitir a beleza da Festa Nacional do Vinho, que desde 1968... 67, auxilia a divulgação da festa com a condição de imperatriz e damas de honra. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Boa noite a todos. Muito obrigada, Fabiano. Muito obrigada, Itacir, pelo presente e pela colaboração com esse registro tão precioso de, com certeza, muito mais que 50 anos de história, porque, como a gente conversou em alguns momentos, se iniciou muito antes de 67. Talvez eu procurasse as minhas melhores referências em comunicação e as melhores palavras do meu vocabulário e não conseguiria transmitir o que, de fato, esse momento significa para cada um de nós, daqueles que vieram antes e, principalmente, para a corte da FENAVINHO. Então, estamos muito felizes, muito honradas e orgulhosas também de fazer parte de muito mais do que uma festa, dessa história, desse legado que é a nossa FENAVINHO. E vida longa a FENAVINHO e Expobento. Muito boa noite a todos. Agradeço de coração a esse presente que, com certeza, não tem sentimento de explicação para o que a gente está vivendo aqui hoje.
Nós, como corte da FENAVINHO, ficamos muito felizes até no momento oportuno. A gente foi correndo para ver se a gente ia estar nesse livro ou não. Não somente nós, corte da 20ª FENAVINHO, mas agradecer por vocês colocarem aqui todas as soberanas desde a primeira edição, porque sim, nós somos o rosto dessa festa e muito mais que beleza, como eu já falei na abertura, a representatividade que cada uma de nós traz e com certeza estão registradas em histórias lindas de todas essas meninas que por aqui passaram. Então, muito obrigada a todos. Parabéns, parabéns. Boa noite. Oi? Deu. Boa noite, então, a todos. Eu gostaria de agradecer, que estou imensamente feliz, primeiro por ter sido escolhida para representar a nossa corte, a nossa FENAVINHO, que tem tanta história, né? A nossa feira e festa. Então, eu fiquei muito admirada com toda a história, toda a vivência que eu vi aqui por tantos anos, né? Por todo esse orgulho, eu sinto orgulho por todas as famílias e por toda a união que a gente teve com as pessoas envolvidas e pela continuidade dessa trajetória dos imigrantes para não se deixar perder toda essa história. Então, eu agradeço a todos imensamente pela oportunidade e pela representatividade. Tá? Obrigado. Com a presença da corte do vinho da 20ª FENAVINHO, sintam-se prestigiadas as imperatrizes que eu observo aqui e as damas de honra que eu observo aqui de edições anteriores. Eu tenho minha filha aqui, que é a Sofia, e eu trouxe ela em algumas edições que, logo que ela tinha 1 aninho, fizemos fotografia, eu e a minha esposa, a Josiele, com ela, junto à corte do vinho, né? E aí ficou lá no inconsciente um desejo de que algum dia, quem sabe, possa ocupar essa condição de majestade. Obrigado a vocês e também às imperatrizes e damas de honra do passado. A necessidade de dinheiro sempre foi uma constante na história das FENAVINHOs, não é? Então, nós temos, em 1967, Luiz Mateus Todeschini colocando lá 5.000 cruzeiros de uma empresa que não tinha nada a ver com o universo vinícola, estimulando todas as pessoas, né, em seu entorno a também contribuir. Então, dinheiro é necessário para que tenhamos uma festa à altura da grandeza que a FENAVINHO merece. Então eu chamo o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, o Anderson Zanella, para que também possa receber um livro, transmitir a sua mensagem, e fica aqui como um jornalista que leu muito sobre o passado, não é? Da necessidade de sempre o Poder Legislativo contribuir com a FENAVINHO. Boa noite a todos, a todas. Que alegria. Hoje é uma noite memorável. O que entregam hoje para nós aqui, Fabiano e Tassir, não é simplesmente um livro. É uma obra de arte que traz e engaja toda a nossa história, a nossa cultura, a nossa tradição e o que somos hoje.
é de uma imponência e de uma grandeza, amigo prefeito Diogo, que não tem palavras que explique o que ora fica registrado quase em 6 décadas de história, nas casas, nas bibliotecas, em todas as repartições onde as pessoas poderão compartilhar não só a leitura, mas uma história construída a muitas mãos. Com dificuldades, com desafios que ora iremos encontrar aqui, e me remete a 1967, presidente Carlos Lázari, a 2025. Eu falava num evento alguns meses atrás que Bento Gonçalves nunca teve, nesta última década, um momento tão bom de construção de união entre os poderes legislativo, executivo, entre as entidades civis organizadas, entre a comunidade. Isso já se refletia no ano passado com Unidos por Bento, nos momentos mais difíceis que passamos, da história de Bento Gonçalves do Estado. E é importante que a gente se remeta ao passado para lembrar o porquê hoje estamos aqui. Para não esquecer o porquê hoje estamos aqui e quem caminhou junto conosco para estarmos aqui da forma que estamos. E quem caminhou conosco foi cada um dos senhores e das senhoras que hoje estão aqui, que representaram a FENAVINHO, que representaram nossa história, como muito bem representou nosso querido Moisés Miquelon, presidente da primeira FENAVINHO, como também muito bem nos representou o nosso prefeito da primeira FENAVINHO, Milton Rosa. A todos que construíram essa maravilhosa e magnífica história, uma grande salva de palmas. Dessa forma, nos resta uma única mensagem, que é de agradecimento, gratidão. Gratidão por poder transcrever e nós deixarmos registrado para todo sempre o que em 58 anos demoramos, mas construímos com fé, trabalho e dedicação. Parabéns por essa obra de arte que hoje recebemos em nossas mãos. Muito obrigado mais uma vez. Zanella falou em gratidão, né? E a gente precisa dizer obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Prefeitos do passado que estiveram juntos à FENAVINHO em edições anteriores. Presidentes do passado que abdicaram de seu tempo para oferecer energia para as suas edições da festa. A corte, já falamos, e anônimos que também colaboram nessa linha do tempo de longa data. E a gente precisa dizer obrigado para as nossas famílias. Não é, Itacir? Que é necessário renunciar um tempo junto a elas para que a gente conseguisse construir essa obra. Meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha e meu filho, que deve ter pegado no sono que não observam por aqui. Está lá atrás, não é? Então, obrigado a vocês por compreenderem a nossa renúncia de tempo junto a vocês. Não é? Estamos hoje aqui para celebrar esse momento que durante algum tempo estivemos ausente de nossa casa. E então, prezado prefeito Diogo, não é? Estou eu aqui para dizer que sem Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves não se faz FENAVINHO, não é? Acostume-se e os próximos que virão, acostumem-se com a batida na porta de recurso financeiro para continuidade dessa festa que está no coração de tantas pessoas nascidas em Bento Gonçalves e tantas pessoas que escolheram Bento Gonçalves para morar. Te convido agora para que possa receber então o nosso livro e possa transmitir a sua mensagem.
Muito boa noite a todos. Fabiano Mazzotti, Itacir Giacomello, Anderson Zanello, nosso presidente da Câmara, Carlos Lázari, eu ia dizer César Lázari, eu troquei quase César. Carlos Lázari, meu amigo Carlão, Alexandre Miolo, César Anderle, presidente da Expo Bento, as nossas soberanas, que fazem um trabalho maravilhoso, representando, não são só o rosto da FENAVIM, é a alma da FENAVIM, meninas. Vocês estão indo muito bem mesmo, trabalhando bastante. Toda aquela criançada que a gente vê, encantadas com vocês, parabéns mesmo. Aí do Bertual, que eu vi ali no fundo, não tinha dado oi ainda. Meu querido professor e ex-prefeito Bento Gonçalves. Tantas lideranças, ex-presidentes, ex-soberanas, tanta gente que faz parte aqui do universo da FENAVIM, autoridades militares que se fazem presente, Kist, Kesani, vereadores, secretária Andresa, no seu nome todos os secretários também, o Henrique Núncio, e a toda a diretoria da FENAVIM e da Expo Bento, que estão trabalhando todos os dias, sem parar numa correria insana quase. Mas pessoal, brevemente, parabenizar por esse livraço. Isso aqui é um livro incrível, que nem falou o Zanello, o Miolo, o Carlos, o César. Isso aqui é um livro que vai ficar na história de Bento Gonçalves, que mostra o que foi a nossa história. O primeiro presidente, Moisés Miquelon, os mais antigos, com certeza, conheceram muito bem, os mais veteranos, Benedetti, toda a turma que fez parte da história de Bento, conheceu a importância do seu Moisés Miquelon. Eu tive a felicidade, meu caro Rinaldo Alpizol, de ter o seu Moisés como um conselheiro, quando ainda era prefeito lá em Santa Teresa. Ele tinha essa alma generosa, que ele queria mostrar os caminhos, Rogério Capone e Elton Gialdi. Ele queria explicar como era a história de Bento da Serra Gaúcha. E Santa Teresa era um distrito de Bento. Então ele conhecia muito bem toda a história, toda a formação dos distritos e dos municípios. Ele foi um bom conselheiro a chegar ao ponto, Fabiano. Quando o Pazinho era o prefeito, ele ligava para nós para ir tomar um café da manhã com ele, para ele dizer os problemas de Bento, onde é que a gente estava acertando e onde é que a gente tinha que acertar o trilho. Isso que ele já tinha mais de 80 anos. Ele já estava numa fase de vida que não precisava mais se incomodar, não precisava mais ficar correndo atrás dos outros. Então isso demonstra o que foi esse primeiro presidente da FENAVIM, e também já demonstra o que é a responsabilidade de todos nós que estamos aqui. Alexandre Miolo, é uma responsabilidade para quem é o novo presidente manter esse patamar, essa história. O presidente do SIC agora, que assume a FENAVIM, a Expo Bento, César Anderle, é uma responsabilidade para toda a sociedade. A FENAVIM, ela mudou Bento Gonçalves. Ela mostrou Bento para o Estado e para o Brasil. Mas é só uma festa, talvez alguns vão dizer. Não é não. Trouxe um presidente para cá. Patrícia, que acabou vendo o que era a estrada que os cidadãos tinham que passar e encaminhar seus produtos para outras cidades. E aí foi o orgulho da população. Nós hoje, a gente tem um orgulho gigantesco do que é a uva, a produção rural e o que é o vinho. Mas talvez lá atrás, as pessoas tinham um certo receio disso. Talvez o melhor era ir para Porto Alegre, para a cidade grande, Fabiano. E hoje a gente vê o inverso acontecendo. Hoje todos nós, a gente tem muito mais orgulho do que é o interior, do que é uma região metropolitana. Aqui tem vida, tem alma. Aqui a gente consegue mostrar para os outros que nós somos diferentes. Não melhores nem piores, mas diferentes, com a nossa qualidade, a nossa característica. E meninas, as nossas soberanas estão mostrando isso para todas as crianças, todos os visitantes. Provavelmente muitos aqui que participaram desses últimos dias conversaram com pessoas de outros municípios. Eu conversei com muita gente. Eu conversei, Carlos Quadros, com pessoas de Porto Alegre, Torres, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu encontrei gente do Brasil inteiro.
E sabe o que todos me disseram? Todos me disseram que Bento Gonçalves e a FENAVINHO é um local único no mundo. Todos mostraram o que é a organização de uma cidade, Jeremias. A culinária, essa gastronomia incrível que nós temos aqui, a gente pode mostrar para o mundo inteiro o que é isso aqui. As pessoas viram o bodegão e entenderam o que são as nonas jogando carta. Tudo isso dá orgulho para Bento Gonçalves e todo cidadão. Eu não me canso de agradecer a quem está fazendo a FENAVINHO e a Expo Bento. Eu não me canso. A prefeitura, assim como toda a sociedade de Bento Gonçalves, estão lado a lado com essas festas. Não é só o dinheiro envolvido. Aqui toda a população tem orgulho disso. Então, é uma obrigação para todos nós, para nós honrarmos os antigos e a gente manter viva essa história do nosso município. Parabéns a todos, parabéns, meu caro Itacir, Fabiano e a nossa bela diretoria do SIC, da Expo Bento FENAVINHO, por mostrarem a nossa história de Bento Gonçalves. Grande abraço. La cerco campagnola, la voglio in esclusiva, che pensi solo a me. O Itacir está me dizendo, acho que vamos beber e comer. E vamos sim. Essa história que se vive do lançamento do livro encerra-se aqui. Mas existe uma história que se vive que continuará. Não somente até o dia 22 de junho, quando vai encerrar a Expo Bento e a FENAVINHO, mas por outros ciclos completos da vida de muitos nós. Eu encerro dizendo obrigado. Obrigado, Itacir. E parabéns, Itacir, também. Obrigado a vocês que estiveram aqui. Obrigado também aos patrocinadores, porque, como há pouco consumo, seria uma aventura querer produzir um livro para querer ser remunerado, para sustentar a família com a possível venda da obra. Por isso, prezados patrocinadores, que vejo tantos aqui, recebam o nosso obrigado por terem dedicado tempo para que pudéssemos explicar o nosso propósito e vocês confiarem no que estávamos dizendo que iríamos fazer. Esperamos que aquilo que está em vossas mãos hoje os encha de orgulho. Nosso muito obrigado. A gente então agora os aguarda ali no bodegão para confraternizarmos, bebermos e quem desejar o nosso autógrafo, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado, uma boa noite. Cerco l'amorosa, la voglio vercinella.